90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Salve galera do Enem, pedindo bênção às entidades do tempo para continuar a falar com vocês sobre as provas da Unicamp, segunda fase, a parte, obviamente, de história. Então, vamos lá pessoal, não parece ser obra do acaso a preservação da unidade territorial do Império do Brasil, quando comparada à fragmentação política experimentada pelos antigos vice-reinos hispano-americanos, entre 1810 e 1825. Em Lisboa, no âmbito da Sociedade Real Marítima Militar, foram preparadas memórias históricas, coreográficas e roteiros hidrográficos redigidos pelos engenheiros militares e navais. Esta documentação serviu à diplomacia do Império Brasileiro nos tribunais internacionais, mas também muniu internamente a organização das expedições de conquista territorial, levadas ao cabo pelas elites regionais antes e após a independência. Considerando o texto acima e seus estudos, podemos afirmar que... Então, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre o processo de independência da América Espanhola e questões clássicas. Isso aqui é uma questão clássica que compara as diferenças, né, e também as semelhanças entre os processos de independência da América Portuguesa, Brasil, e da América Espanhola. A América Espanhola, ela começa a fazer sua independência mais ou menos no mesmo período que a gente, começo do século XIX. Por quê? Por conta de um tal de Napoleão Bonaparte. Professor, mas qual é a referência de Napoleão com o processo de independência da América Espanhola? Bom, primeiro, Napoleão Bonaparte, ele é um defensor do liberalismo político. Por mais que ele fosse um imperador, por mais que ele fosse um expansionista, por mais que ele fosse um cara autoritário, o Código Civil Napoleônico é um código que foi propagado pelos 4 cantos do mundo e que fala sobre o liberalismo, que é um desenrolar no século XIX daquele grande movimento intelectual chamado Iluminismo que vinha do século XVIII. E esse liberalismo político, que é defendido pela França, que é propagado pela Inglaterra e que é defendido pelos Estados Unidos, os americanos já vão iniciar daqui a pouco a tal da doutrina Monroe, lembram disso? América para os americanos? Então... E a Inglaterra quer mesmo, mas não é para os americanos. A Inglaterra não quer uma América para a Europa. Então, o contexto do liberalismo político e a propagação desses ideais vai mexer com as elites coloniais, sejam elas as elites do Brasil, sejam elas as elites da América Espanhola. A galera fala, pô, cara, se eu for independente, eu posso cobrar o que eu quiser no preço da minha prata, no preço do meu ouro. Eu posso cobrar quanto eu quiser no meu café, no meu açúcar, no meu tabaco. Eu posso exportar da maneira que eu quiser, eu posso comercializar com quem eu quiser e eu posso tomar minhas próprias decisões. Então, os chamados chapetones, lembra desse nomezinho? São os descendentes de espanhóis, mas são americanos, são da América. Nascidos aqui já. Nascidos de um filho, nascidos de um pai que já era o proprietário de terra, de um avô proprietário de terra. Então, assim, o ancestral espanhol está lá atrás. Esses homens que são brancos, porque se casam com mulheres brancas para terem filhos brancos, eles formam uma elite. Mas é uma elite que não se vê como espanhola, que não tem mais uma conexão
uma referência como um súdito da coroa espanhola. Eles começam a pensar, a gente quer o quê? Nos autogovernar. A gente quer afastar a Espanha porque a gente ganha mais ficando sozinho. E aí quais são os dois países que vão, falar, yes, let's go, America. Estados Unidos da América e a Inglaterra. Professor, mas por quê? Qual é o interesse dos dois? Em comércio, gente. Porque se esses países fazem sua independência, acabam os pactos coloniais. Aquela ideia do exclusivo comercial, aquela ideia que você só pode comprar, vender e ter relações com um único país que é a sua metrópole. Isso acaba. Então a Inglaterra vai chegar lá com seus produtos e vai vender para esses países, vai emprestar dinheiro para esses países, vai manipular a soberania desses países. E os americanos também. Só que os Estados Unidos, nesse momento, estão marchando para o oeste, estão se preocupando com as questões deles. A Inglaterra não. A Inglaterra já está consolidada, ela quer mais a independência acontecendo mesmo. E ela vai apoiar. Não só financeiramente, como militarmente. A Inglaterra chegou a mandar tropas sem uniforme inglês, como para parecer que não foi ela, para ajudar os americanos. Quando eu falo americano, estou falando de gente da América, não é de norte-americano, a lutarem pela sua emancipação. Então, quais são os principais fatores? A difusão do liberalismo, o apoio da Inglaterra, o apoio dos Estados Unidos, o desejo interno pela independência dos chapetones e, claro, uma colaboração de Napoleão que foi lá e derrubou o rei da Espanha, não sei se vocês lembram. Em 1808, enquanto Napoleão marchava para invadir Portugal, ele passa por Madrid, derruba e prende Fernando VII, o rei da Espanha, prende esse cara, e aí, cara, as colônias espanholas não vão reconhecer José Bonaparte, o rei que ele foi o novo rei coroado da Espanha, o próprio irmão de Napoleão, como o rei deles, pô. A América olha para a Espanha, quer dizer, olha para o José Bonaparte e fala, eu não vou comercializar contigo. A gente até quer independência. Agora, a gente não vai mais respeitar um rei francês, pô. Então, todos esses, são 7 anos, até Napoleão, até José Bonaparte ser deposto na Espanha, um rei estrangeiro, um rei francês, esses 7 anos a América viveu livre, free. Quem fazia comércio com eles? A Inglaterra. Como é que o rei preso vai conseguir manter a sua autoridade? O rei preso, ele vai conseguir impor a sua soberania? Claro que não, pô, ele está preso. Então a América começa a se acostumar com a liberdade. A América começa a não querer mais mesmo voltar para a monarquia. E aí quando acaba a era napoleônica, o Congresso de Viena, lembram disso? Os países europeus se reuniram em Viena para tentar rebobinar a fita da história, para tentar voltar tudo como era antes da Revolução Francesa, ou seja, para voltar ao absolutismo, para voltar ao colonialismo. E aí é nesse momento que o Fernando VII volta para o poder e fala para as colônias, voltou tudo como era antes, hein? Esquece Inglaterra, pacto colonial e olha só, eu estou em crise econômica. Então, vocês terão que pagar plata, muita plata para su rio. Entenderam? Para su rei. Entenderam a ideia? Essa parada. Então, aí eles falam, aqui, majestade, a gente não vai pagar nada, você que deu mole, você que deixou Napoleão entrar, então, se vier de frente, vai pegar chumbo quente. E aí começa a porradaria mesmo. Porque a Espanha não vai aceitar os pedidos de independência, vai mandar tropas e começa uma grande revolução. Johnny, por favor. Foi? Graças, irmão. Então, Simão Bolívar é o primeiro libertador, é isso mesmo. Lá em Caracas, na Venezuela, ele monta um exército, cara, primeiro montou um exército só com a elite, perderam. Aí ele ficou mó tempão fugido, foi pra Jamaica, escreveu uma carta onde ele tinha um sonho de formar um único país independente, desde o México até a Patagônia. Basicamente é o seguinte, quem falasse espanhol formaria um único país. E esse sonho do Bolívar era chamado de pan-americanismo. E aí Bolívar ficou anos construindo um outro exército, e aí ele aparece na Gran Colômbia com um exército feito de povos nativos, feito de quilombolas e feito por eles fazendeiros brancos da Colômbia também.
E começa ali a luta libertando desde o Panamá até a região de Cartagena, Santa Marta, aí vai para Medellín, Bogotá. Pô, o libertador, o cara libertou geral, todo mundo, pô, prestando continência para ele é o cara. Vai para Venezuela. Aí uma galera da Colômbia não vai, fala, pô, não vou porque a gente não é... A gente tava lutando pela Colômbia. Aí começa essa ideia e o Bolívar ficava puto, né? Ele falou, você não tá lutando pela independência da Colômbia, você está lutando pela independência da América. Vamos, irmãos, por la América livre, todo mundo luta livre, blá, blá, blá. E atravessaram a fronteira da Colômbia com a Venezuela, porque era um rio até hoje, e aí eles libertam a Venezuela também. E aí o que o Bolívar está fazendo? Ele é um republicano, ele acredita na democracia, e ele está prometendo assim, ó, vamos libertar e vamos virar uma grande república, beleza? Cara, a Espanha está perdendo a guerra. E aí um cara lá embaixo, na Argentina, chamado San Martín, o que ele pensa? Pô, mano, é isso. Vou libertar a Argentina também, vou começar aqui a partir da Cisplatina, monta um exército, gera um general e começa a libertar a Argentina, e vai subindo pelo Chile, e aí começa um outro libertador. Entenderam a ideia? O libertador é o San Martín, argentino, e o outro libertador, Simón Bolívar, venezuelano. O que o Bolívar pensa? Pô, Martín, vamos juntar as forças. Martín fala, pô, Bolívar, tem um problema. Eu não sou republicano, mano. Eu não acredito na república. E aí o cara falou assim, pô, então vamos fazer o seguinte, vamos nos encontrar. Vamos conversar, pô. A gente pode falar um pro outro. E o Bolívar falou, aí o Martín falou, então tá bom. Vamos fazer o seguinte, eu subo aqui da Argentina, tu desce aí da Venezuela, e a gente se encontra no Peru, em Guayaquil. Sinistro, né? Essa cidade. E aí é o encontro, sabe do quê? Dos Libertadores da América. Por isso o nome da nossa Copa, né, cara? O encontro de Guayaquil botou Bolívar e San Martín, um frente a frente. E aí o Bolívar fala, pô, Martín, mas por que você não gosta da República? Ele falou assim, cara, eu não confio na democracia, eu não confio nas liberdades, eu acho que isso é uma doideira. E aí o Martín perguntou, pá, mas então quem vai ser rei? Tu vai ser rei? É isso que tu quer? Você quer ser o rei? Não, ele não. Eu sou um militar, meu dever é com a minha pátria. E aí o Bolívar, mas então quem vai ser rei? Pô? Você tá falando que você está defendendo a monarquia. Eu acho que a gente tem que trazer famílias europeias, entendeu? A família dos Habsburgos, para exercer, para serem príncipes da América. Aí o Bolívar falou, porra, San Martín, é sério isso, mano? Olha para a Argentina, olha a quantidade de plantação de trigo que vocês têm. Olha só como é que vocês têm uma grande produção de gado, a maneira como é que vocês criam, produzem carne bovina para exportar. Olha a identidade que vocês têm dos povos platinos, os amores que vocês compartilham. Você acha mesmo que esse país que tem a Patagônia, meu irmão, que tem toda a Argentina de gelo e que tem uma extensão tão bela e tão grande, tem que ser governado por um cara que nem conhece teu país? Um cara europeu com uma mentalidade colonizadora? Pô, Martín, a América tem que ser governada pelos americanos, cara. A Argentina tem que ser governada por argentinos. Então, pô, vamos parar com isso, cara. E aí o San Martín falou, olha, Bolívar, eu concordo contigo, eu não tô muito certo não, mas vamos fazer o seguinte, leva minhas tropas com você, porque eu sei uma coisa, o que você quer é o bem da América, e isso eu também quero. Mas eu vou voltar para a Argentina. E ele entregou suas tropas para o Bolívar, e aí Bolívar desce a campanha dos Andes, chega no Peru, meu irmão, e arrebenta todo mundo em Lima, bate em todo mundo, papapá, em Cusco, e consegue finalmente a libertação de toda a América Espanhola, num movimento revolucionário que contou com a ajuda de povo indígena, de povo escravo, de povo mulato, povo miscigenado. É uma luta da América, através das armas. Tudo lindo, tudo bonito, podia acabar o filme assim, né? Mas o Bolívar vai fazer uma conferência no Panamá e ali ele joga essa ideia que ele tinha, chamada panamericanismo. Fazer uma única unidade territorial do México até a Argentina e sairia já o maior país do mundo, com uma população gigante, com recursos naturais incontáveis, enfim. O sonho era lindo, era uma maneira de manter, de criar uma soberania da América, de criar uma maneira de competir com outras nações que já estavam, 150 anos à frente da América, mas existem problemas, não é?
Primeiro problema. A galera do norte, né? Os Yankees, o senhor USA e a senhora Inglaterra não vão gostar. Pô, a gente não quer a liberdade desses bandos, né, de américos aí para eles serem fortes, poderosos e independentes. Não, a gente quer que eles fiquem independentes, mas economicamente dependentes de nós. Então, essa ideia aí como é que eu posso dizer? Deles se juntarem para formar um grande exército. Porra, isso é perigoso pra gente. Então você já tem uma grande oposição. E aí, irmão, eu digo, que estás? Quem estás? Libertadores da América. Ah, moleque. Aqui, ó, San Martín e Simão Bolívar. Tamo aqui. Acabei de falar do encontro de Guayaquil. Passa a ver, que passa. E aí, galera, nesse mesmo encontro, então, você tem uma oposição externa muito grande. Inglaterra e França, Inglaterra e Estados Unidos falam, pô, meu irmão, não me gusta o que está acontecendo ali. Agora, o maior problema mesmo, vou te falar, é interno. Porque todo mundo ali pode falar espanhol, todo mundo ali pode ser colonizado pela Espanha, mas a realidade desses povos são muito diferentes entre si. Se você pega o povo da Cisplatina, Uruguai, Chile, Argentina, é completamente diferente do caribenho, porra, do México, da Guatemala, que é diferente também, por exemplo, a galera da Colômbia, do Peru e do próprio Chile, porque esses povos que nascem, né, já não são mais simples descendentes de espanhóis. São povos que se misturaram com os astecas lá no México e que se misturaram com os angolanos, que é o caso de Cuba, que é o caso da Colômbia, e que não se mistura quase nada, como é o caso dos argentinos. Então, assim, não é o mesmo povo, pô. E aí, cara, também tem a questão desses chapetones. Esses caras, eles são, como é que eu posso dizer? Eles são ricos e poderosos. Só que rico e poderoso da localidade deles. Se juntar todo mundo, vai dar ruim. Então aí a galera do Uruguai fala, pô, meu irmão, a gente aqui tem a nossa própria realidade, a gente já se governa aqui, Bolívar, não vai dar. Aí a Argentina, pô, cara, a gente também, pum, independente. Paraguai fala, pô, não quero. Independente, Bolívar, lo mesmo, pum, não quero. Chile. E aí o sonho do Bolívar se fragmenta em vários pedaços. Agora, então vamos lá. O que a gente pode falar como características em comum entre o Brasil e a Espanha? Ambos são influenciados por um liberalismo político, ambos são influenciados pela era napoleônica, porque a corte portuguesa veio fugida para o Brasil enquanto a corte espanhola ficou presa na Espanha. Então, é a mesma situação. Agora, o mais importante são ver as diferenças. Primeira diferença, houve uma grande participação popular em um processo revolucionário. O Brasil não é um processo revolucionário e não tem participação popular. Primeiro ponto. Segundo, tirando o México, todos os países que nasceram na América viraram repúblicas. O Brasil manteve-se uma monarquia liderada por um príncipe português, que é o Dom Pedro I. Então até é uma coisa contraditória, meio estúpida. Outro ponto importante, já falei de 3 coisas, né? A imensa maioria da América Espanhola aboliu a escravidão. O Brasil, extremamente latifundiário, não vai abolir a escravidão. Então esses são os processos que diferem a parada. E tem mais um, desculpa. A América Espanhola é a única que a gente tem uma coisa boa. Ela se fragmenta em diversos países. A América Portuguesa fica inteirinha junta, mesmo que a gente tá quase se separando, né, Johnny? Mas o Brasil ainda mantém uma unidade territorial. Onde se fala português, somos nós. Bom, vamos lá. Então, considerando o texto acima e seus estudos, podemos afirmar que o processo de fragmentação política da América Hispânica durante o período de independência foi similar ao do Brasil? Não, né, cara? Fragmentação, não. B. Na sociedade real marítima e militar, os estudos dos engenheiros militares e navais eram documentos públicos amplamente divulgados em livros didáticos da época. Livro didático da época, pessoal. Tá maluco? Você vai ter documento de engenheiro militar em livro de escola, pô. C.
A documentação da Sociedade Real Marítimo Militar foi usada no Brasil, na fundação do Estado e no reconhecimento territorial da nação. Aí é bom, né? Parece, mas o problema é que o texto não nem fala sobre isso direito. Não fala, fala assim. Letra D, as elites regionais, formadas em direito, atuaram na formação do território brasileiro, pouco dialogando com os estudos de engenharia militar. Mentira, tá falando como é que isso aqui, os documentos são utilizados, principalmente no Brasil, para ter um conhecimento do que é a nossa nação. Ó, os portugueses foram embora, mas eles registraram muita coisa, eles pesquisaram muita coisa. Esses documentos vão ser importantes para a gente. Então, gabarito letra C. C de casa. Questão legal. Deu para dar uma revisão de América, né? E, ao mesmo tempo, vocês pegam ali essas diferenças. Vamos lá. Os quilombos, espaços da resistência e da insurgência negra, desde sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento ao sistema escravocrata. Nos processos de resistência e sobrevivência dos quilombos, que chegam nos dias atuais, as relações culturais, as identidades e os conflitos têm como elemento central os territórios, tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Pouco se divulga que existem, atualmente no território brasileiro, aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam o sentimento de pertencimento a um grupo e a um lugar. Estão distribuídas por todas as regiões do país, com destaque para os estados do Pará, Maranhão, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Me admira mais o Rio Grande do Sul porque ali a escravidão não foi tão intensa quanto nesses outros lugares. Mas a verdade é que o quilombo, ele é uma comunidade negra que, primeiro, tem que ser preservada por uma questão de reparação histórica e segundo, também por uma questão de entendimento que aqueles povos já estão lá há muito tempo, né, cara? Então, aquela região é a região deles. A relação que eles têm com o lugar e com a própria comunidade, com a própria cultura, não é muito do interesse de quem não está lá. Quer dizer, a gente não tem que... Né, não é que não é do interesse, a gente não tem que se meter nessas relações, desde que eles não façam mal a ninguém, que não estão fazendo pelo contrário, só fazem coisa boa para a preservação do ambiente, na produção artesanal, na produção de comida, na produção de um monte de coisa, sem poluir nada e preservando o jongo, preservando a cultura e a religiosidade de matrizes africanas, eles têm que ser protegidos. Porque a gente sabe que no Brasil, terra vale mais que diamante, e a galera se mata por isso. Então a questão vai por esse lado, né? Eu imagino, mas vamos lá. Sobre a demarcação, eu sabia que era isso. E titulação das terras quilombolas no Brasil é correto afirmar que ela teve início com. Então pensa bem, quando é que tu acha, dá uma olhadinha aí, que o Brasil, nesse momento, falou assim, ó, agora vamos falar sobre quilombo. Se você olhar as datas, eu acho que já fica bem mais fácil. Vou dar um gole aqui, tio. Por que tu acha que é mais fácil pelas datas? Porque, pessoal, até hoje que eu tô falando, né? Deixa eu escolher melhor minhas palavras. Mas se você fizer um levantamento hoje no Brasil de quem é a favor de quilombo, eu te garanto que vai ter milhões de pessoas que são contrárias. Que falam assim, é coisa de vagabundo, estão lá fazendo o quê? Não pagam imposto, não produzem porra nenhuma, e é uma galera que não tem entendimento histórico. E que acha que história é uma coisa de página amarela de uma história morta. E não é. Quando você ignora a história, você ignora o processo que te leva até o presente. Ou seja, tudo fica mais difícil. Então é burrice você ignorar o seu passado. Mas, então, se você pensa que o Brasil hoje, depois de 300 anos de colonização, depois de 300 anos de escravidão, depois de uma puta desigualdade social e racial que a gente ainda mantém, se ainda hoje, grande parte dos brasileiros ainda são contrários à organização de um quilombo, tu acha mesmo que em 1850 eles vão demarcar alguma coisa, gente? E outra coisa, não é nem questão de demarcar em 1850, eu tô até falando besteira. A escravidão ainda existe, né, cara? A escravidão só vai acabar em 1888. Então, em 1850, a lei de terras, ela não tem nada a ver com o quilombo. Vamos lembrar rapidamente a lei de terra? Foi um projeto feito pelos conservadores
que aprovaram em 1850 a regulamentação da compra e da venda da terra e transforma, então, a propriedade em um produto. Parece uma lei moderna, no sentido de que agora que você pode taxar essa terra, o Estado pode cobrar impostos, você pode vender essa terra, você pode comprar, você pode alugar, e o Estado vai ter um controle maior sobre quais propriedades pertencem a quem. Ok? É uma lei moderna nesse sentido. Só que no momento que você fala que a terra tem que ser comprada, obrigatoriamente ela é uma propriedade privada, só vai ter acesso à terra quem tiver o quê? Quem tiver grana, pô, quem tiver dinheiro. Então a lei de terras no Brasil, ela vai aumentar pra cacete um dos maiores problemas do nosso país hoje, a concentração fundiária. Pouquíssimas pessoas têm terras imensas, enquanto milhões de pessoas não têm onde morar e nem onde plantar. Por isso, então, que você vai ignorar as duas alternativas que colocam 1850, pô. Entenderam a ideia? Você não vai permitir, você não vai marcar essa pensando que uma lei tão importante sobre demarcação de terras indígenas acontece no século XIX e antes da escravidão. Você não pode dar esse mole. Agora vamos para B. Constituição de 1988. Então nós já sabemos que foi na Constituição de 88 que isso aconteceu. Foi. Vamos lembrar? O Brasil passou por 21 anos de uma ditadura militar. 2 décadas, beleza? Muita coisa foi construída, hidrelétrica de Itaipu, Tucuruí, Polônia de Colombo Salles, de Niterói, usina nuclear de Angra 1, beleza. Mas uma dívida externa gigantesca foi formada e também uma perseguição muito dura daqueles que foram opositores ao regime. Então, quando a ditadura acaba, em 1985, começa o que a gente chama vulgarmente de a Nova República. E aí o Sarney, que não era o cara para estar lá, porque o Tancredo foi eleito e morreu, mas o Sarney, ele já começa o governo falando pra galera, gente, eu sou um democrata. Ó, eu vou dar voto para analfabeto, eu vou deixar adolescente de 16 anos votar, vai ter Partido Comunista no Brasil, não tem problema, pode ter PCB e PCdoB também. E eu vou convocar uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição. E essa Constituição é uma Constituição democrática, uma Constituição que vai vir para abraçar todos e para mudar muito da postura dos militares. Os militares não gostavam de indígena, não gostam, não é que não gosta, gente, a maneira como eu falo também é uma coisa, parece que eu estou generalizando. Mas durante os governos militares, existia ainda aquela velha ideia de que o índio, ele não faz nada. De que o índio ele tem que trabalhar, de que o índio tem que pagar imposto. E a gente ignora o fato de que a maneira como eles vivem é graças à maneira como o homem branco os obrigou. Então, a questão de demarcar um território indígena já é meio absurdo, porque a própria característica deles sempre foram de seminomadismo. Então, eles sempre caminharam por aí sem fazer nenhum tipo de impacto ambiental. Mas, já que não é mais possível essa liberdade que nós tiramos deles, e quando eu falo nós, eu falo assim, pô, sou eu não. Eu e o Johnny não fizemos nada, eu concordo. Mas quando eu falo dos não indígenas, dos povos não originários. A gente não é índio, pô, a gente não tá aqui. Então, quando são os nossos antepassados, de alguma forma, que também fizeram esse processo. Então, demarcar já é para eles muito pouco. Agora, nunca foi feito. E assim, os militares, eles tiveram para abrir estrada, para fazer, para explorar madeira, para explorar borracha. Você teve ali vários avanços e mortes, denúncias de tribos inteiras que foram chacinadas, que foram exterminadas, acusações de propagação de vírus entre as tribos indígenas para que elas morressem e facilitasse o progresso. A ideia de que o verde é a involução, de que o índio atrapalha o progresso, era muito forte durante o governo militar. E aí, cara, na década de 80 isso muda, com a ideia de que, cara, os malucos ajudam em vários aspectos diferentes, muito mesmo. E então a Constituição que nasce em 88, que foi presidida pelo senhor doutor Ulisses Guimarães, ela vai ganhar um apelido. Ela é chamada Constituição Cidadã. Então assim, ela já tem aquilo que você conhece. O Brasil é uma república federativa, com uma divisão em 3 poderes, o voto é universal, direto, secreto, incluindo analfabetos e todo mundo que tenha e facultativo por mais de 16 anos, mandato de 4 anos com direito à reeleição a partir da FHC,
Então, quando nasce 88 não tinha reeleição, mas para além dessas estruturas práticas das instituições nacionais, você tem assim, por exemplo, licença paternidade. Não tinha. Você tem a criação do Código de Defesa para o Consumidor. Você tem o voto para analfabeto. Primeira vez, em 89, tinha gente pra caralho que não sabia ler e escrever. Deu um problema danado A minha sogra fala isso, por isso que eu falei que a minha sogra, ela é palavruda, né? E ela falava, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever, não sabia assinar os negócios. E aí ficava o fiscal do partido que não deixava você ajudar o cara. Foi um inferno, eu achava que fosse um inferno. Hoje eu mudei de ideia, mas eu falei, mas é isso, porque, pô, quem tem que garantir a alfabetização é o Estado. E se o Estado não garante, também não garante o voto, é uma coisa meio contraditória, concorda? E aí a gente também vai ter um pensamento super reducionista de que a inteligência, o saber, só vem da instrução, e aí não existe outro tipo de inteligência. Obrigado. Mas voltando, então a gente tem ainda em 88, a possibilidade do funcionário público de criar sindicato, o racismo como crime inafiançável. Então, quer dizer, e além de tudo isso, a demarcação das terras indígenas e a demarcação da titulação de terras quilombolas. Acabou que eu parti para a questão indígena, mas é porque eles são muito semelhantes. Assim, as infrações são muito grandes. O desrespeito é muito grande por essas comunidades originárias ou quilombolas. Então, a gente sabe que vai ser 88. Agora, a ideia é a gente saber qual das duas é melhor. Vamos lá. A Constituição de 88 ainda está em curso e o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas receberam a titulação da propriedade até o momento. Então, vamos lá. A Constituição de 88 ainda está em curso o processo de demarcação e poucos territórios quilombolas receberam a titulação da propriedade até o momento. A Constituição de 88, na década passada, por meio de políticas públicas, foi finalizada a demarcação e a titulação dos territórios quilombolas rurais, ficando pendente a titulação de quilombos urbanos. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que entender o que o texto está te dizendo. Pouco se divulga que existem atualmente no território brasileiro aproximadamente 3.500 comunidades quilombolas que guardam um sentimento de pertencimento ao lugar. Elas estão distribuídas, os quilombos e espaços de resistência de insurgência negra, desde a sua origem, foram criados como estratégia de enfrentamento. Nos processos de sobrevivência de quilombos que chegam aos dias atuais, as relações culturais da entidade, na verdade não está falando, não, está sim. E os quilombos têm como elemento central os territórios tensionados por interesses ilegítimos e inconstitucionais de terceiros em disputa pela propriedade da terra. Então a grande ideia que o texto está demonstrando é o seguinte, essa demarcação, ela ainda está em curso, ela ainda está sendo feita. Olha lá. Por quê? Porque existe essa ameaça de interesses ilegítimos e inconstitucionais de garimpeiro, de madeireiro, de fazendeiro, que olham para essas terras e falam, cara, uma vez eu fui na Chapada dos Veadeiros, e aí eu fui conhecer um quilombo. E aí, chegamos lá, cara, as pessoas, todo mundo era analfabeto. Todo mundo não, mentira, mas assim, pelo menos o nosso guia e os caras que a gente conheceu, porque são pessoas da terra mesmo, da terra. E aí, as casinhas e tal, não sei o que lá, e uma placa gigante, né? Território do IFAM, território quilombola, o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional do Brasil está protegendo aqui. Tem que ver a cachoeira, mano. Cachoeira da Capivara. Aí tem uma outra cachoeira que eu esqueci o nome. Um lugar maravilhoso. Aí, cara, os caras estavam contando que no passado foram várias tentativas para comprar aquele território, para fazer resort, para fazer hotel, para fazer não sei o que lá, e que eles nunca quiseram vender. E já chegaram a ser ameaçados, real, para saírem dali, porque tipo assim, meu irmão, vocês aqui atrasam o progresso. Então, quer dizer, aí hoje, por exemplo, eles cobram para te levar até o quilombo e para você conhecer a cachoeira. Aí muita gente fala assim, a cachoeira é local público, Cada um tem que chegar, eles não chegaram lá, galera, mas aí é que tá. É uma forma de você colaborar com a comunidade, certo? Até porque é difícil chegar mesmo, é longe pra cacete, tem que subir um monte de coisa. E você percebe lá que daqui a 50 anos, você vai voltar e vai estar tudo do mesmo jeito.
porque é um lugar preservado por uma comunidade que sabe muito bem lidar que sabe muito bem lidar, com a sua própria terra, com seu próprio território, de maneira de comungar com o povo, de comungar, desculpa, com o ambiente. Então vamos lá, questão 8. E também eu acho que a Cachoeira de Santa Bárbara também, mas eu não sei se fica no Quilombo. Essa aí então é absurdo. No início da década de 20, o Brasil se preparou para celebrar os 100 anos de sua independência na Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, um de seus momentos simbólicos mais significativos. Ocorrido na cidade do Rio de Janeiro, entre 7 de setembro e 2 de julho de 1923, o evento mobilizou grandes recursos financeiros e foi responsável pela reordenação do espaço urbano. O Estado, por meio da comissão organizadora do evento, incentivou pela primeira vez a realização de documentários fílmicos. Então vamos lá. Está falando aqui sobre Está falando o seguinte, ó. Fizeram várias celebrações em 1922, a Semana de Arte Moderna, não de celebração, mas está dentro do contexto ali de se criar uma identidade brasileira e tal. Se preparou para celebrar sua independência na Exposição Internacional do Centenário da Independência, e um dos momentos mais simbólicos e significativos ocorreu no Rio de Janeiro, reordenação de espaço urbano. E o Estado, por meio da comissão organizadora, incentivou pela primeira vez a realização de documentários fílmicos, ou seja, de filmar a realização dessas grandes celebrações que foi os 100 anos de independência do Brasil. Questão, ao meu ver, de interpretação. Vamos lá. A partir do texto, assinale a alternativa correta sobre o evento do centenário da independência. Esse evento apostou no cinema e na exposição para exibir de modo tradicional aos brasileiros um país ibérico. Pô, aí é foda, né? Porque se você quer falar de Brasil, você quer mostrar um Brasil ibérico, professor, o que é ibérico? É o que vem de Portugal e Espanha. Então, quando a gente quer fazer o centenário da nossa independência, é uma independência, cacete, e não a formação de um país português. B. Esta política de celebração de centenários datava do século XIX, envolvendo esporadicamente os serviços diplomáticos do Ocidente. Como é que vem desde o século XIX, galera? Se a gente só fez independência, se a gente só completou o centenário de independência em 1922. C. A política de associar o cinema à exposição do centenário da independência evidencia a vontade de um Estado em propagandear um país moderno. Fato que é isso aqui. É a ideia, pô. Nunca utilizaram o filme. Também estava no começo, mas já tinha, pelo menos há mais de 10 anos. E agora o Estado brasileiro fala, pô, galera, vocês aí que são os primeiros produtores, vocês que são os primeiros caras que estão fazendo filme, pô, grava aí, filma pra gente. Filma todo mundo marchando, bonitão, a bandeira do Brasil, filma a galera, como é que estão os músicos, pô, cara, porque a gente vai registrar isso e mostrar, olha como é que o Rio tá bonito, olha como é que o Pereira Passos deixou a Avenida Central, olha como é que tá, Então, é óbvio que o cinema é utilizado nesse momento como uma forma de propaganda. Sabe quem vai utilizar muito o cinema também? O Vargas. Vou dar um gole, Johnny. O Vargas vai chegar a ser chamado de o pai do cinema brasileiro. Mas vamos lá para as outras. O cinema e a exposição eram veículos de propaganda política, continuou no projeto de tornar o Rio de Janeiro o cartão postal da monarquia brasileira. 1922 é monarquia? Não, galera, é república. Então, gabarito, letra C de certo. Show? Vamos para 9. Os portugueses alcançaram o litoral sul-americano pela primeira vez em abril de 1500, mas começaram a produzir relatos com o intuito de descrever e classificar as populações indígenas, apenas no final do século XVI. Esses relatos e a sua interpretação mais tarde realizada pelos historiadores buscavam estabelecer uma imagem estática de sociedades indígenas, como se não tivessem sido atingidas pelo contato com os europeus. Essa abordagem tende a apagar o papel de atores e de unidades políticas indígenas em resposta à expansão europeia.
novos estudos introduziram um renovado retrato das respostas ativas e criativas dos indígenas, que apesar de todas as forças contrárias, conseguiram criar espaços significativos da história colonial, de modo que não é mais admissível omiti-los no registro histórico. É uma visão eurocêntrica, né? Portugal vai descrever sua relação com os índios. Eles são os nativos, são até bonitos, mas são ignorantes e tal, não sei o que, blá, 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 e meio que ignoram. Ninguém quer falar sobre índio, ninguém quer falar sobre o povo originário. Agora, a verdade é que os portugueses não estão relatando as derrotas. Eles não estão relatando a maneira como é que... Claro que tem relato, tá, gente? Óbvio. Mas não se tem o cuidado de falar, olha, a gente foi derrotado no Ribeirão tal por Zarabatana, a gente foi derrotado na Floresta tal por camuflagem. Porque dessa maneira você valoriza um povo que você não considera nem como povo, entendeu? Então a ideia é que agora, hoje, a história fala, não, mano. Os índios resistiram pra caramba, criaram várias formas de contra-ataque, criaram espaços de resistência e de sobrevivência e por isso que estão aí até hoje. O que sobrou, é claro. Mas esses, que não são poucos, souberam lidar de maneira muito corajosa e inteligente com um povo que vinha com cavalo, que vinha com pólvora, porra, que vinha com espada de ferro e que por isso tinha uma vantagem. Se não tivesse isso, também não ganhavam, não. Mas então, vamos lá. As sociedades indígenas reagiram de múltiplas formas à colonização portuguesa. E o protagonismo dessas sociedades é importante para a compreensão da formação histórica do Brasil. Pô, perfeito. É exatamente isso. Dê uma olhadinha aí, pessoal, nos erros das próximas. Nos locais alcançados pela economia colonial, a ocupação portuguesa dizimou a população indígena, tornando impossível reconstruir a história do... É impossível? O texto fala justamente que é o que está acontecendo, pô. A gente está reconstituindo isso com outras fontes. Olha aqui o texto. Olha lá. Não dá mais para omiti-los do registro histórico. Então não tem como... Se não tem mais como omiti-los... Os povos viviam isolados como suas etnias e fixos na mesma localidade. Mentira, acabei de falar para vocês que eles eram seminômades. Ou seja, eles caminhavam. Tinha uns que eram completamente nômades. Letra D. A verdadeira história indígena é a que reconstrui o passado dos povos originários antes da chegada dos europeus no continente americano. Essa é a verdadeira história indígena? Não, pô. É a história indígena, claro. Mas também a história indígena, o massacre, a resistência que eles passaram. Então, vamos fazer a 10, questão também de indígenas. Por muito tempo, os estudiosos da formação dos povos nativos da América do Sul viram a drástica e repentina transição de paisagem entre os cumes das Cordilheiras dos Andes e as terras baixas da Amazônia, como uma barreira física quase que intransponível. Por essa razão, após sua chegada, a América do Sul, há pelo menos 15 mil anos, as populações que se estabeleceram a oeste e a leste do continente teriam se comunicado muito pouco. No entanto, um estudo recente desenvolvido pela USP não se observa uma visão genética marcante entre os povos atuais do oeste e do leste, o que ocorreria se houvesse uma patente divisão Andes-Amazônia. Isso é explicado pelo fato de a Cordilheira e a costa do Pacífico terem abrigado populações que em certos momentos foram muito grandes e bastante conectadas. Então, essa amostra genética mostra que o contato entre eles em algum momento da história foi muito marcante. Então, que essa geografia não foi uma geografia que os separou eternamente. O que vai os separar? O que complica a vida desses caras? Com base no texto sobre a história das relações por 15 mil anos entre povos indígenas da Cordilheira dos Andes e das terras baixas da Amazônia, assinale a alternativa correta. A. O contato e as trocas entre os povos indígenas eram impedidos pela barreira geográfica separada. Acabei de falar que não. B. A chegada de colonizadores portugueses e espanhóis em 1500 tornou possível... Eles tornaram possível... Possível como? Escravizando e matando? C. Os europeus abriram caminhos entre duas grandes regiões, mesma coisa, eles não abriram caminho nenhum. Inclusive, Portugal e Espanha nem se falam. Então, gabarito letra E, com certeza. Dados genéticos indicam que havia uma grande interação entre os povos das duas regiões. É isso. Mesmo que você não soubesse absolutamente nada sobre povos indígenas, se tu ler o texto direitinho, não negá-lo e não inventar outras criações de conteúdo na sua mente, você percebe que aquele fala, através dessa divisão genética marcante entre eles, você vê que eles estavam sim, estão fazendo comércio, estão fazendo guerra,
estão fazendo sexo, por isso que geneticamente eles compartilham diversos genes em comum. 45 minutos exato, caraca, uma máquina. Valeu, galera, um beijo, fui! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assinem proenem.com.br. We gotta celebrate the beauty of the world that keeps on giving.